Bom dia, que a graça do Senhor esteja conosco. Hoje nós estamos começando uma nova série de pregações. Esse é um costume nosso aqui, então você sempre vai ver a gente falando isso. E essa série, como a maioria delas, é uma série de exposição bíblica. Então nós vamos começar uma série de exposição bíblica no livro de 1 Tessalonicenses, começando hoje no capítulo 1, verso 1, de forma que no domingo seguinte nós vamos para o capítulo 2 e por aí vai, na sequência que o texto nos apresentar. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, o impacto do Evangelho. O impacto do Evangelho. Então, queria convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso 10. Vai estar aí projetado também, mas só se você tiver uma supervisão, não sendo o seu caso, você abra sua Bíblia, seu aplicativo, que eu acho que vai ser melhor para você acompanhar, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, ao ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa alegria no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos aqui nesse lugar confortável, obrigado pelo privilégio que temos de adorar o Teu santo nome, ó Deus, em liberdade, e obrigado, ó Deus, por nesse momento podermos meditar na Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor ministre em nossos corações com poder e com graça, que o Senhor me use apesar de mim e das minhas falhas, ó Pai, que seja o Espírito do Senhor ministrando os nossos corações por meio da Tua palavra. Assim nós adoramos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, essa carta ela é muito interessante. Imagine a seguinte cena, que eu conto aqui que um amigo meu, pastor, foi para um outro país, vou usar um exemplo aqui, foi para a Colômbia e começou a pregar lá na cidade de Medellín. Ele começou a pregar o Evangelho e ele foi com mais 2 colegas e em apenas 3 semanas aquele lugar foi encharcado pelo Evangelho de tal forma que as pessoas começaram a viver a realidade desse Evangelho e isso começou a impactar a realidade cultural daquela cidade. O problema é que ao fazer isso eles foram contra a correnteza, contra a corrente. Então a cidade se voltou contra aqueles missionários que estavam ali. E eles fugiram então da cidade de Medellín, na Colômbia, e foram para uma outra cidade a 160 quilômetros de distância. E lá começaram a pregar o Evangelho também. E lá o impacto do Senhor foi acontecendo também. Mas aquela cidade, a primeira, Medellín, o pessoal ficou tão irado com o principal missionário chamado Paulo, que eles fizeram uma comitiva para ir até essa outra cidade para dizer assim: vamos matar aquele cara. E assim eles fizeram, e eles foram até essa outra cidade. Chegando lá, eles queriam pegar Paulo de todo jeito, e Paulo teve que sair corrido de lá, e aí ele foi para uma cidade ainda mais distante, ao ponto de aqueles homens não pudessem perseguir.
O contexto do que é pregado em Tessalonicenses é exatamente esse. Paulo, Silas e Timóteo foram pregar lá em Tessalônica. Eles estavam pregando, a coisa estava fluindo bem, eles estavam ali evangelizando, e pessoas estavam se convertendo, e o movimento de Deus foi acontecendo naquele lugar, mas isso incomodou a cultura e a cidade da época. Então eles tiveram que fugir para uma cidade chamada Bereia, a 160 quilômetros de distância. E lá, mais uma vez, essa comitiva foi até lá para pegar Paulo de todo jeito, e Paulo agora teve que fugir para Atenas. Mas Silas e Timóteo ficaram em Bereia, eles permaneceram naquela região. E aí a sensação que nós temos, nós não temos essa informação, mas é o que nos dá a entender o texto, é que em algum momento futuro, Silas e Timóteo se encontraram com Paulo e relataram o que tinha acontecido. Imagine a seguinte cena: Paulo está em Atenas, chega Silas e Timóteo depois de algumas semanas ou talvez meses, e Paulo está ansioso. Gente, e aí, como é que ficou aquela região? O que aconteceu lá em Tessalônica? E o relato foi extraordinário. Paulo do céu, você não vai acreditar. Rapaz, aquele pessoal começou a pregar o evangelho de forma tão intensa, que aquilo extrapolou os limites da cidade, começou a alcançar regiões dos lados. E aí Paulo começou a receber aquele relato de forma tão linda, tão maravilhosa, e aí ele sentiu a necessidade de então agora escrever uma carta para essa igreja, escrever uma carta para essa galera. O primeiro capítulo, que é o que nós vamos ver hoje, é uma alegria de Paulo em receber esse feedback, em receber essa informação de Silas e Timóteo de que a coisa estava indo tão bem. A partir do segundo capítulo, Paulo começa agora a ensinar sobre a volta de Cristo, os impactos dessa volta, porque a sensação que dá é que não deu tempo, afinal de contas foi só 3 semanas, então não deu tempo de Paulo explicar toda a realidade do Evangelho. Ele focou naquilo que era essencial, e as cartas então vão ser escritas para complementar um assunto que ele achava que era importante ser tratado naquele contexto. Dito isso, eu olho para esse texto e eu começo a imaginar como nós nos perdemos na nossa missão. Quando eu falo disso, eu falo das pessoas que já entenderam a realidade do Evangelho. Pode passar aí, por gentileza. Porque olha só, a missão de todo cristão é viver e proclamar o Evangelho de Jesus. Então todo mundo que uma vez declarou a sua fé em Cristo Jesus, que entende que é cristão e que vive para a glória de Deus, tem essa certeza encravada no coração. Eu acho que isso não é uma dúvida. Bom, tá certo, eu preciso viver para o Evangelho. Gente, eu estou com a sensação de que o som está muito alto, não está não? Está tranquilo? Ah, então tá bom. É porque eu falo muito alto, eu fico com medo de deixar ser surdo. Mas aí o que acontece? O Evangelho se desenvolve na igreja primitiva. Jesus morreu, os apóstolos continuaram a pregar, morreu e ressuscitou, os apóstolos continuaram a pregar o Evangelho, os apóstolos agora todos morreram, e o Evangelho continua sendo propagado de forma orgânica. Não havia uma organização, não havia uma denominação, não havia uma estrutura por trás disso. Mas quando Constantino, imperador romano, declara o cristianismo como a religião oficial de Roma, isso começa agora a se institucionalizar, uma estrutura começa a ser feita, prédios começam a ser levantados, e com isso divisões começam a acontecer. Que divisões são essas? O clero e o povo. E aí a partir daquele momento há uma sensação de que quem vive a missão de Deus é aquela pessoa que se dedica para a existência da instituição chamada igreja. Tanto é que é comum que você pense o seguinte: se esse que está falando é pastor, o chamado dele é mais especial do que o meu. E isso é totalmente falso. O nosso chamado, a nossa missão é a mesma. O que muda é a nossa função, é a forma com que a gente faz isso. E não existe uma função mais especial ou menos especial do que a outra. Quer ver uma coisa? Existem ambientes em que eu não posso entrar. Se eu chegar e falar assim: eu sou pastor, gostaria de pregar o Evangelho aqui nesse lugar, você acha que toda empresa que eu bater vai fazer isso aí? Vai abrir para mim? Não. Mas você está dentro dessa empresa, você está nesse local. Dessa perspectiva, você tem uma missão mais especial do que a minha, porque você tem um contato com pessoas não cristãs maior do que o que eu tenho. Entende isso? Então, quando a gente
institucionaliza a missão de Deus, quando a gente categoriza a missão de Deus, quando a gente coloca assim, não, é pastor, é missionário e é pessoas normais. Não. Todo mundo tem a mesma missão. E eu acho que esse texto mostra essa realidade. Porque olha só o que começa a acontecer aqui. Paulo e Silas foram lá, pregaram por 3 semanas, eles não tiveram mais do que esse tempo por causa da perseguição. E eles tiveram que ir embora correndo. Vocês acham que eles tiveram tempo? Gente, vamos fazer um acampamento de um fim de semana antes da gente ir embora, porque eu quero dividir aqui a liderança. Nós precisamos bolar as estratégias para os próximos 3 anos. Nós precisamos, olha, fulano, beltrano, ciclano vai cuidar dessa área. E vocês acham que eles tiveram tempo de fazer isso? Não, eles estavam correndo da perseguição. Eles só foram embora. Não tiveram como deixar nenhum tipo de estratégia, não tiveram como deixar nada, apenas eles deixaram a mensagem do Evangelho. E quando eles recebem um retorno do que tinha acontecido a posteriori, olha só o relato de Paulo para nós. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Está errado o verso aqui, viu gente? É 3, 4 e 5. Está 1, 2 e 3 aí, mas está errado, é 3, 4 e 5. Paulo recebe o relato e ele diz assim, olha, eu fico aqui encabulado, eu estou sempre lembrando do relato que eu estou recebendo aqui de vocês, e tem 3 coisas que se caracterizam nesse relato. A primeira é a operosidade da vossa fé. A primeira coisa é que eu fiquei encabulado com o fato de que a fé de vocês não é uma fé tão somente contemplativa, não é uma fé que tão somente fica no campo dos sentimentos, não é uma fé que fica tão somente no campo das emoções, mas é uma fé que ela foi tão impactante no coração de vocês, que ela gerou uma ação, um trabalho, um movimento, e isso me deixa alegre. Paulo está dizendo, isso me deixa muito feliz, isso me deixa empolgado com vocês, como vocês realmente entenderam a verdade do Evangelho, ao ponto de que a fé de vocês não é um campo que fica aqui no campo das ideias, mas é uma coisa que veio para a ação. E aí quando a gente pensa na realidade da verdadeira conversão, a gente entende que ela alcança pelo menos 3 estágios. Isso aqui é só uma forma didática, você não vai achar isso na Bíblia, tá bom? Isso é só uma forma da gente entender isso melhor. Então a primeira coisa que a gente entende é que quando a gente tem uma fé em Cristo Jesus, isso nos alcança, isso alcança a nossa mente. O que é isso? Entendimento. Eu entendo que eu sou pecador, eu entendo que eu necessito da salvação que é manifestada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu entendo que é Cristo quem me resgata da minha condição de pecado. Eu entendo que é Cristo que me dá a verdadeira herança do céu eterno. Eu entendo que é Cristo que me faz filho de Deus. Eu entendo que é Cristo que me dá a vida eterna, e por isso agora eu vivo para Ele. Entendimento, faz sentido para mim. O Evangelho faz sentido para mim. Mas ele não só alcança a minha mente, mas como ele alcança o meu coração. O que significa isso? O pecado tem um peso tão absurdo, eu me sinto constrangido na presença de Deus. Eu sinto vergonha do pecado, e por isso gera arrependimento em mim. Por isso gera um desejo absurdo de lançar fora essa culpa que está no meu coração. E normalmente a gente para aqui. Normalmente o que a gente vê na realidade do cristianismo é: eu entendo, eu me arrependo e acabou. E aí falta a parte mais importante. Qual é a parte mais importante? São as mãos, que representa aqui a ação. Ora, se eu entendi o Evangelho, se eu me arrependi do meu pecado, isso agora gera uma nova pessoa com uma nova atitude. Quer ver um exemplo simples? Imagine um casal que briga demais. Eles têm muitos problemas, têm muitas dificuldades, etc. Não são cristãos, não conhecem a verdade do Evangelho, e eles estão ali brigando pelo seu próprio orgulho, pela sua própria vaidade, etc. Em algum momento, esse casal começa a se relacionar com a realidade do Evangelho, e começa a entender a realidade do Evangelho, e começa a ser constrangido pela realidade do Evangelho. O que você espera que aconteça agora? Que a relação do dia a dia mude, transforme, que haja mais compreensão, que haja mais perdão, que haja mais reconhecimento de falhas, que haja mais companheirismo. Por quê?
quê? Porque o efeito do Evangelho não se trata de uma fé tão somente no campo das ideias, mas é uma fé que gera uma ação. Quando Paulo olhou para essa igreja, ele falou assim: gente, eu estou feliz demais com vocês, porque a fé de vocês é uma fé que age, é uma fé que move. Mas aí a segunda coisa que ele coloca aqui, que vocês têm, da dedicação do amor de vocês. E essa palavra aqui, dedicação, também tem a ver com o trabalho, também tem a ver com ação. Só que imagine uma ideia de altruísmo. O amor de vocês é tão grande que ele é benevolente. Vocês não estão dispostos a brigar por conta daquilo que é importante ou não para vocês. Vocês estão dispostos a amar um ao outro ao ponto de abrir mão daquilo que é importante para vocês, em prol do amor do Evangelho. Voltamos ao exemplo do casal. Se esse casal compreendeu o Evangelho de forma tão profunda, de forma tão real, se essa fé impactou e agora move corações e move ações, e se a percepção de amor agora muda, é um amor altruísta, é um amor que reflete o que Cristo fez. Ou você está esquecendo que Jesus, nos seus últimos dias, virou para Deus e falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse Jesus, que é 100% Deus, mas que é 100% homem, percebeu o tamanho da dor. E ao perceber o tamanho da dor, ele diz: olha, eu não gostaria de passar por isso. Mas aí ele falou: Pai, estou fora, foi isso que ele falou. Pai, não quero, Pai, não vou. Não foi isso que ele falou. Ele manifestou aquilo que ele estava sentindo. Mas ele foi, ele sofreu, ele recebeu toda a ira de Deus dos nossos pecados. Ele assumiu toda a nossa culpa. E ele morreu naquela cruz. Isso é um amor que é entrega apesar daquilo que eu quero. Ah, meu irmão, você já pensou se a gente vive isso nos nossos âmbitos familiares? O Evangelho me impactou de tal forma que agora eu amo ao outro ao ponto de querer o bem do outro, independente de se é bom para mim ou não. Você já pensou o impacto desse negócio? A realidade, como isso ia transformar a nossa percepção de vida? É isso que está acontecendo aqui em Tessalônica. Mas aí ele continua: da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança. Da firmeza da esperança. O que ele está dizendo aqui agora? Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês, eu estou tão feliz com vocês, porque vocês têm uma fé que não é só no campo das ideias, mas ela é uma ação. Vocês têm um amor que também não é só um amor platônico, contemplativo, mas é um amor que abre mão dos interesses próprios, que abre mão do próprio orgulho, que abre mão do próprio egoísmo em prol do outro. Mas o que mais me impressiona é que vocês estão firmes, alicerçados, de forma que vocês não podem sair, na verdadeira esperança. Na verdadeira esperança. Olha que coisa linda. Essa aqui é uma tríade que Paulo vai repetir em quase todas as suas cartas: fé, amor e esperança. É uma característica da realidade daquele que entendeu o verdadeiro Evangelho de Jesus. Eu tenho uma fé que me move, eu tenho um amor que é entregue ao outro, e eu tenho uma esperança que não cabe mais à vulnerabilidade. Eu estou firme em Cristo Jesus. Pode vir a tempestade que vier, pode vir a dificuldade que vier, pode vir o que vier, eu estou firme, porque a minha esperança, ela é inabalável. Inabalável. E aí o verso 2 diz assim: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Olha só que coisa interessante. Eu sei que vocês são povo de Deus, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês tão somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo. Eu sei que vocês são povo de Deus, porque eu estou vendo, eu estou testemunhando de uma transformação que só o Evangelho provoca. E esse Evangelho só provoca essa transformação porque ela não é uma ideia lógica, porque não é um argumento infalível, porque não é um momento, não,
Porque é a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus sobre vocês. E é isso que a gente falha, meu irmão. A gente pensa que o Evangelho tem a ver com o meu poder de persuasão. A gente pensa que o Evangelho tem a ver com a minha capacidade de elaborar bons argumentos. Nós pensamos que falar sobre o Evangelho tem a ver com o quanto eu conheço sobre ele, para eu poder responder todas as dúvidas. Não, o Evangelho não atende a essa lógica. O Evangelho é a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus sobre o coração humano. E esse Evangelho transforma todo e qualquer coração, mais duro coração, porque é o poder de Deus que é irresistível. É irresistível. Por isso, quando você ficar tímido, você pensa assim: rapaz, eu podia ter orado com aquela pessoa, era a hora certa, era o momento certo. Eu podia ter falado a respeito do amor de Deus para aquela pessoa, mas me deu um medo, pastor. Eu não sei se era, sabe? Vai que ela pergunta um trem que eu não sei. Não, não é assim que funciona. Não. Quer ver um negócio? Eu conheci um pastor uma vez, que gente querida, gente joia demais, mas a pregação desse pastor não era aquela pregação assim, muito persuasiva. Eu era adolescente e eu ficava assim: gente do céu, como é que deixa esse homem pregar na igreja? Não tem lógica não. E ele pregava, e toda vez que ele pregava, ele fazia apelo. Na igreja presbiteriana isso não é muito comum. E toda vez que ele fazia apelo, 2 pessoas ou 3 levantavam. Lá pela 5ª, 6ª vez, eu pensei assim: gente, esse cara está pagando esse povo, não tem lógica, não tem cabimento. Mas depois eu entendi, é o poder do Espírito Santo de Deus. Não é a capacidade de quem fala, é o poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito Santo de Deus. E Paulo está dizendo: eu estou vendo isso, eu sei que vocês são povo, vocês foram escolhidos por Deus, porque vocês fazem parte, estão testemunhando, estão manifestando essa transformação. Estão manifestando essa transformação. Em segundo lugar, o texto diz assim: e vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muito sofrimento. Olha só que coisa interessante. Aqui nós temos mais 3 pontos interessantíssimos que esse texto diz para nós. Se no primeiro nós vimos que é o poder do Evangelho que gera essa transformação, uma fé operosa, um amor dedicado e uma firmeza na esperança. Agora, esse Evangelho que me transformou, esse poder do Espírito Santo que foi manifestado em mim, gerou essa verdadeira transformação, agora gera um impacto que vai para além de mim. Olha só, e como é que a gente experimenta esse impacto? São 3 realidades que o texto nos mostra. Primeiro, recebendo a palavra com alegria, com abertura de coração, com uma disposição sincera de ouvir. Sabe, algumas igrejas que a gente vai pregar, e há uma diferença muito grande entre a gente pregar e a gente dar uma palestra. E para mim essa diferença, no meu caso, não tem muito a ver comigo, porque eu não consigo fazer de um jeito muito diferente, mas tem muito a ver com para quem eu estou falando. Porque a gente percebe quando a gente está falando com uma igreja ou com um ambiente, e esse ambiente está nos analisando. Rapaz, será? Usou um plural que não existe. Aquela palavra não tem. A concordância ruim. Olha a postura. Aquela roupa toda amassada, meu Deus do céu. E aí a pessoa está ali, ela não está ouvindo, ela está em plena análise. Ela não está recebendo nenhuma informação, ela está apenas analisando o que está sendo dito, ou como está sendo dito, ou que forma está sendo dito. Quando nós recebemos o Evangelho dessa forma, nós não recebemos. Isso não desce para o nosso coração.
O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês foram impactados pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas olha que coisa linda, eu percebi quando eu estava aí entre vocês, vocês receberam a palavra de Deus com alegria, vocês tinham sede, vocês tinham fome, e eu falava, e vocês queriam mais, e isso dava prazer, porque eu manifestava o poder do Evangelho através da vida de vocês, e vocês queriam esse negócio. E às vezes, meu irmão, nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós estamos fazendo assim: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero te ouvir. E nós estamos tampando os ouvidos, e Deus está aqui berrando, gritando. Se for através de mim, é sempre gritando, falando alto. E você está aqui: oh Deus, eu queria tanto te ouvir, eu não estou te ouvindo. Abra o seu coração, meu irmão. Abra o seu coração para a ministração do Evangelho de Jesus. Agora, esse Evangelho, apesar de ter a nossa participação no sentido de abrirmos o nosso coração, de recebermos a realidade daquilo que é dito a nós, ele vem do Espírito Santo. Ele é poder de Deus. Por isso que não tem a ver tão somente com persuasão, ou por isso que não tem a ver com o que nós fazemos, mas sobretudo com o fato de que esse Evangelho chega até os nossos corações, manifestado pelo poder de Deus. É o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que gera verdadeiro entendimento de vida, é a palavra de Deus que gera verdadeiro entendimento do nosso coração. Sem a palavra de Deus, não adianta eu ler um bom livro de autoajuda. Não adianta. Eu estava ouvindo um podcast com o Leandro Carnal esses dias, e ele dizendo assim que ele odeia qualquer livro de autoajuda, porque ele diz o seguinte, que o livro de autoajuda é uma autoajuda, ou seja, ajuda o autor, que aí ele vende muito, ganha muito dinheiro, mas ajuda só o cara. Eu não vou ser tão radical quanto ele, mas eu confesso que eu tenho as minhas reservas também. Por quê? Porque é sempre a metodologia nova. Se eu não lançar a metodologia nova, a percepção nova, a maneira nova de ver, a maneira nova de perceber, a coisa nova que vai gerar algum tipo de impacto no coração, algum tipo de emoção, alguma coisa, essa mensagem aqui não é meu irmão. Essa aqui tem desde que o mundo é mundo, desde que Adão e Eva estão por aqui, aliás, estiveram, desde que o mundo existe, a mensagem do Evangelho é uma só. Ela é uma só. E é essa mensagem a única que realmente gera verdadeira transformação. Não tem nada a ser agregado a ela, não tem nada a ser completado com ela, não tem nada a ser nada. Não estou sendo radical não, tá, gente? Você pode ler um livro de autoajuda, isso pode te ajudar de alguma forma em algum momento da sua vida, mas transformar seu coração, trazer completude, identidade, é só a palavra de Deus. Nada além dela. E o terceiro ponto que o texto traz aqui é o seguinte: como vocês receberam com alegria, como vocês foram impactados pelo poder do Espírito Santo, vocês agora têm um testemunho contagiante. Isso aqui é maravilhoso, olha só. E assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A ideia aqui é o seguinte: olha, vocês ultrapassaram a cidade de Tessalônica, vocês agora estão alcançando uma região. Você imaginou um negócio desse? Nós não sabemos que tamanho de igreja que é essa, mas você imagina? Imagina comigo aqui, o Paulão passou por aqui, Mosaico, 3 semanas com a gente aqui, pregando o Evangelho, tal, mostrando muita coisa, manifestação do poder de Deus, aquela coisa maravilhosa. Daqui 6 meses a gente recebe uma carta de Paulo. O que será que ele escreveu nela? Pensa em você como um ser individual, recebendo uma carta de Paulo, falando a respeito da percepção que ele teve da sua pessoa no tempo que ele teve aqui. O que será que Paulo escreveu sobre nós? Gente, passei por aí por Anápolis, cidade bonita, clima agradável, muita igreja, mas vocês estão ruins. Não sei. Vocês estão bons? Não sei.
Fiquei feliz porque há um impacto tremendo, não só na cidade de Anápolis, mas em toda a região do Centro-Oeste. Gente, fiquei triste porque apesar de tantas igrejas, eu não estou vendo impacto nenhum nessa região. O que será que Paulo escreveu para nós? Porque esse povo aqui é igual a gente. Pecador, miserável, que depende da graça e da manifestação do amor de Deus. E o impacto que foi causado através deles, não foi por causa deles, mas foi por causa do poder do Espírito Santo de Deus. Eles receberam com alegria, essa foi a parte deles. Deus manifestou poder com o Espírito Santo, essa foi a parte do Espírito Santo. E agora o resultado dessa soma é que eles têm um testemunho contagiante. Eles não conseguem falar de outra coisa. Isso é igual flamenguista quando estava ganhando. Só Jesus para você aguentar um. É o tempo inteiro falando. Agora não está ganhando tanto, vocês estão mais tranquilos. Daqui a pouco vai ser botafoguense. Cadê o Léo? Botafoguense vai estar aí falando. Olha lá o Léo lá. Ganhou, tal, isso, aquilo, segue o líder. Será que o Evangelho de Jesus é tão impactante, é tão real, movimenta tanto os nossos corações assim, que é isso que está pulsando em nós? É a realidade desse Evangelho que está sendo testemunhado através dos olhos que estão nos vendo, porque essa é a verdade de alguém que recebeu o verdadeiro Evangelho, essa é a verdade de alguém que recebeu a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. É um testemunho contagiante, ele é orgânico, ele é real, ele não é um negócio assim, eu tenho, não, ele vai, porque não há outra coisa que eu não queira falar que não seja a respeito daquilo que Jesus fez na minha vida. E aí o texto continua, e aí Paulo vai explorar ainda mais o resultado dessa missão. Olha só, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. Agora preste atenção nessa frase: a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Você está de brincadeira. Já pensou Paulão escrever uma carta para você dizendo assim: cara, você está fazendo um trabalho tão bom que não tem mais nada para dizer, só faz, só vai. É isso que Paulo está escrevendo para essa carta. Olha, nós estamos mapeando aqui os lugares que nós precisamos evangelizar. Macedônia e Acaia arriscamos, arrancando do mapa, porque vocês já estão aí, vocês já estão fazendo o que precisa ser feito, vocês já estão impactando de forma tão poderosa. O testemunho de vocês é uma verdadeira, é irradiante. Ele vai alcançando um raio assim que vai além de vocês. Ele vai cada vez ampliando mais, e ele vai ampliando mais, e ele vai ampliando mais. E isso é tão lindo de ver que nós não temos nada a acrescentar. E por que isso aconteceu? Paulo vai explicar, olha só. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus verdadeiro. Olha só o que está acontecendo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, por que vocês estão impactando tanto essa região? Por que o testemunho de vocês é irradiante? Porque vocês se converteram de verdade. Vocês, ao nos receberem, ouviram a verdade do Evangelho, abandonaram seus ídolos de outrora e agora servem ao Deus único e verdadeiro. E as pessoas estão falando a respeito disso, as pessoas estão testemunhando sobre isso. Qual é o nosso problema muitas vezes? Muitas vezes nós queremos até abraçar esse Jesus, abraçar essa fé evangélica, abraçar essa realidade do Evangelho, mas o mais difícil é largar os nossos ídolos. Esse é difícil, porque tem uns que a gente cuida deles, a gente fala que não é nosso. Eu tinha uma vizinha lá em Séries, que ela colocava ração e água, uns baldes de ração e água, todo dia à noite na casa dela. Primeiro ela colocava na porta da minha casa,
Aí, um dia, ela nem falou nada, aí depois ela passou a porta na casa dela. E aí, de noite, era cheio de cachorro lá. Cheio de cachorro, cachorro de rua, tudo ia para lá. Era dela os cachorros? Na cabeça dela, não. Mas quem estava cuidando deles? Ela. Tem uns ídolos nossos que é assim. Não, não é meu não, pastor. Eu tenho nada a ver, status, eu estou nem aí para isso, estou nem aí. Mas aí você vai alimentando. Você vai cuidando, não é porque está do lado de fora do portão, não é meu não, do lado de fora do portão. Não, é porque aqui, isso aqui, pastor, é porque assim, na empresa não tem como, se eu não fizer isso aqui, não dá, então assim, mas ó, no meu coração, isso não me atinge, isso não tem nada a ver comigo. O que aconteceu com Tessalônica, o impacto tão profundo e de forma tão explosiva que aconteceu ali, aconteceu porque esse pessoal, ao receber a verdade do Evangelho de Jesus, eles rapidamente arrancaram todos os ídolos do seu coração e passaram a viver tão somente para esse Jesus. E quando a gente faz isso, isso é irradiante, contagiante, isso é vivo. Isso é vivo, isso é vivo. Quais os ídolos você precisa abandonar? Quais os ídolos você precisa abandonar? Quais são os ídolos que você precisa abandonar, meu irmão? Porque se as pessoas não estão vendo Jesus em você, é porque elas estão vendo algum ídolo seu. Tem alguma coisa além de Jesus que elas estão vendo. E você precisa abandonar esses ídolos. Sabe, não adianta a gente montar uma estratégia de evangelismo, montar bons argumentos. Vamos trazer um cara aqui para falar sobre evangelismo explosivo. É uma metodologia de você pregar o evangelho. Vamos agora treinar a igreja inteira e a gente vai fazer um grande impacto. Mas na hora que o cara olha, é o quê? Qual que é a pergunta? O céu? O que eu faço para entrar no céu? Cara, eu não sei, mas eu sei que você também não vai não. Você está pregando para mim negócio de céu? Não, vai enganar outro, eu te conheço. Já pensou se a gente ouve um negócio desse? Às vezes a pessoa não tem nem coragem de falar, mas é o que ela pensa, é o que ela vê, porque os nossos ídolos estão mais à mostra do que o nosso Cristo que habita em nós. E por último, o verso 10 diz assim: e para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Sabe o que é isso aqui? É a motivação. Qual é a motivação? Porque eles pregaram isso no contexto de perseguição, lembra? Paulo, Silas e Timóteo tiveram que sair correndo. Mesmo Paulo aqui diz para nós, olha, apesar do muito sofrimento, apesar do muito sofrimento, vocês continuam pregando o Evangelho, vocês continuam recebendo a verdade do Evangelho. E agora, o que nos motiva diante disso? Porque às vezes você está pensando assim, não, mas é porque também, pastor, naquele contexto, não tinha a realidade cultural que nós temos hoje. Realmente não tinha, era muito pior. Era muitas vezes pior, era milhões de vezes pior, era muito mais deturpado, era muito pior do que hoje. Hoje nós estamos no céu, nós estamos vivendo um antro de moralidade, comparado com essa época aqui. Comparado com essa época aqui. Você conhece algum templo aberto, público, em que as pessoas vão e fazem verdadeiros bacanais, orgias para adoração a deuses? Isso acontece aqui na nossa cidade? Você acha que isso é aceito moralmente por nós? Ainda não, né? Talvez daqui uns 10 anos vai estar acontecendo, mas ainda não. Naquela época, normal, tranquilo, beleza. Pedofilia é um problema para nós? Ainda é. Existe um argumento agora, dizendo um tal de um amor aí que pode tudo, que eu acho que daqui uns 10 anos não vai ser mais. Mas naquela época, já não era, ó. Há muito tempo. Muito tempo. Homossexualidade? Ah, meu amigo, sai fora. Isso não era nem tema de discussão, todo mundo era, está tudo certo. Era o prazer pelo prazer, era isso. Essa era a verdade cultural dessa época aqui. A nossa realidade cultural
é muito mais favorável ao Evangelho. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Talvez daqui 10, 15 anos, não. Mas atualmente ainda é. E a gente diz assim, difícil demais, pastor. Estou contando não. A perseguição vem, ela acaba com a minha alma. É porque você está olhando para o lugar errado. Porque essa galera aqui, eles olhavam para a volta de Cristo e aquilo animava o coração deles. É como se tivesse um monte de barreira aqui, mas eles estão olhando para cima, eles não estão olhando para a barreira. Eles só estão passando por cima, eles estão indo porque estão olhando ao prêmio. Eles estão vendo onde é que eles vão chegar. É por isso que eles estão assim, motivados, animados, empolgados com a realidade do Evangelho. E a volta de Cristo é aquilo que trazia verdadeira alegria para o coração deles. Calvino, comentando esse texto, pode passar aí, ele diz assim: Paulo sugere que a fé deles era tão viva que, por assim dizer, pelo seu som, despertara outras nações. Pois ele diz que a palavra de Deus soou por eles. Ele afirma que isso havia não apenas ocorrido em lugares circunvizinhos, mas este som havia também espalhado por toda parte e havia sido distintamente ouvido, de modo que os assuntos não precisavam ser publicados por ele. Ah, meu irmão, eu queria receber essa carta de Paulo, nesse padrão assim. Só que eu tenho medo. Eu não sei se era isso mesmo que Paulo ia escrever a respeito de mim, ou a respeito de nós. Mas quando eu olho para essa realidade aqui, eu penso, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Eu sei o que eu preciso fazer. O que fazer então? Vamos lá, algumas aplicações. Primeiro, receba o Evangelho com alegria e experimente o poder transformador que ele traz à sua vida. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é abrir o nosso peito, abrir o nosso coração e falar: Senhor, fala comigo, ministra. Tira essa minha mente aqui de julgamento, essa mente minha que está pensando em outras coisas e não consegue se concentrar naquilo que está sendo dito. Senhor, cria oportunidades onde o Evangelho do Senhor possa ser ministrado ao meu coração e eu não precise ficar assim pensando em coisas paralelas. Senhor, me concentra na realidade daquilo que o Senhor tem para dizer para mim. Segundo, o verdadeiro Evangelho nos impacta ao ponto de irradiarmos o seu poder a todos ao nosso redor. As pessoas têm testemunhado essa realidade em sua vida. Tem não, pastor, o que eu faço? Arrependa do seu pecado, meu irmão, abandona o seu ídolo, corre aos pés de Jesus e fala: Jesus, eu quero você. Me impacta com o poder do teu Espírito Santo, me dá força para abandonar os meus ídolos. Enche o meu coração, encharca o meu coração de alegria, de esperança, me faz estar firme nessa esperança viva. Terceiro, viver a missão do Evangelho é o que nos define e nos torna diferentes como cristãos nesse mundo. Qual é a sua missão pessoal? Ah, pastor, é só missionário mesmo, pastor, esse estranho que é para... Eu faço assim, né? Eu vivo minha vida tranquilinho. Segundo, eu não mato, não roubo. Bater eu tento não bater, mas é mais difícil. Mentir eu só 2 ou 3 vezes por semana, então está menos do que o normal. E eu engano muito pouco, 1 vez por mês no máximo. Eu tenho ponderado meus pecados assim. E aí eu venho na igreja domingo e assim, domingo aqui eu estou aqui, peito aberto e tal, eu estou aqui, firme, show. Aí segunda, você sabe como é que é, né, pastor? Segunda é mais difícil, porque é outra realidade, né? Também o ambiente não ajuda, né? Você vê, é circunstância complicada e tal, então você não entendeu sua missão. Às vezes você está achando que Deus é o seu servo. E que aí quando você precisar de ajuda, você pede socorro, que ele vem, porque ele te obedece. E aí você perdeu a perspectiva de que Deus é rei e que você é súdito. Essa é a condição que Deus está te chamando. Ele é rei, ele manda e você obedece. Não, pastor, aí desse jeito não serve muito para mim não. Aí você vai para a concorrência então.
Concorrência pode tudo. Liberado, você faz do jeito que você quiser. Tranquilo, sem que ninguém vai, de boa. De boa. A conta é cara, mas você vive tranquilo. Mas aqui não. Aqui tem um rei. Ele é Deus. Ele te ama mesmo. Não é um Deus severo. Não é um Deus emburrado. Não é um Deus que está olhando com você com a vara na mão. Não é isso. Mas é um Deus que exige respeito, temor. Mas Ele te ama, Ele te abraça, Ele te consola. E Ele até te ajuda no momento de necessidade. Mas é por graça, não porque você merece. É por graça. Quarto, essa é a nossa maior motivação: esperar com expectativa dos céus a volta gloriosa do Filho de Deus. Pastor, eu estou sem recompensa nenhuma nessa vida. Show de bola, é isso aí mesmo. Nessa aqui não tem recompensa nenhuma. A nossa recompensa está chegando. Com trombetas, com anjos. Vai ser um negócio espetacular e maravilhoso. Mas é essa que é a sua recompensa. Se você olhar para ela firmemente, você vai conseguir passar pelas adversidades que tem aqui. Uma última frase para terminar. Ser uma igreja ativa e em missão significa viver o Evangelho com paixão, respirá-lo em cada aspecto da vida, ansiar pelo seu poder transformador, sonhar com o avanço do Evangelho e, acima de tudo, proclamar a mensagem salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão e é o nosso privilégio também. É o nosso privilégio também. Eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela manifestação da Tua palavra em nossos corações, ó Deus. Pai, eu quero pedir ao Senhor que, assim como foi o poder do Espírito do Senhor que manifestou ali em Tessalônica, Pai, que esse mesmo poder manifeste sobre nós, ó Pai, sobre os nossos corações, ó Pai. Pai, que o Senhor nos dê uma fé operosa, Deus. Que o Senhor, ó Pai, nos dê um amor altruísta. Que o Senhor nos firme de maneira inabalável na verdadeira esperança. Que o nosso coração se veja motivado com a Tua volta, Pai. E que assim nós possamos ser testemunhas contagiantes do Evangelho do Senhor, ó Pai. Viver a realidade da missão que o Senhor tem para nós, do chamado precioso e do privilégio que é viver esse chamado, Pai. Pai, nos ajuda a testemunhar desse Evangelho com as pessoas com quem nós temos mais intimidades, ó Pai, porque são as pessoas que veem as nossas fraquezas, os nossos pecados, são as pessoas que nós mais ferimos por causa do nosso ego. Por isso, Deus, traz profundo arrependimento aos nossos corações. Nos traz capacidade de pedir perdão e de perdoar. E sobretudo, ó Deus, que as nossas ações sejam um reflexo real do poder do Evangelho do Senhor manifestado em nossos corações. Nós rogamos assim ao Senhor a Tua graça, Pai. E que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém, amém e amém.